Abrirei meus lábios num canto de amor. Abrirei meus lábios num canto de amor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Abrirei meus braços e o meu coração. Abrirei meus braços e o meu coração pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória ao Divino Espírito. Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, continuamos nossas reflexões sobre mulheres de fé. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos às primeiras páginas da Bíblia para ver Eva. Depois teremos Santa Brígida e Madre Maria, mulheres que contribuíram muito para a história da humanidade, para a história da nossa igreja, para a construção do reino de Deus. Façamos a oração. Creio em Deus Pai, que criou a mulher e o homem à sua imagem, entregou aos dois o cuidado pelo mundo e viu que isto era muito bom. Que pediu o consentimento de uma mulher para realizar sua obra da salvação. Creio em Jesus, Filho de Deus, nascido de uma mulher, que escutava e valorizava as mulheres e as protegia contra os homens acusadores, que tinha mulheres discípulas, que o seguiam e serviam, que apareceu primeiro a Maria Madalena e as mulheres, e as enviou para transmitir a boa nova da ressurreição aos discípulos. Creio no Espírito Santo, sopro e princípio de vida, que foi derramado sobre as mulheres e os homens no dia de Pentecostes, e que ainda hoje anima a comunidade igreja em direção à igualdade, pois todos, mulheres e homens, são um em Cristo. Mulheres na Bíblia. Hoje falaremos de Eva, a mãe de todos os viventes. O nome Eva tem origem hebraica e está amplamente relacionado à primeira personagem bíblica relatada no livro do Gênesis. Significa a vivente, a que tem vida, cheia de vida. Eva é considerada a mãe da humanidade. Eva e Adão somos todos nós, seres humanos, independente de idade ou de raça, de condição social ou de grau de cultura, de gênero ou de religião. Os dois representam a nossa pequenez e também a nossa grandeza como seres humanos. Em Eva e Adão, nos é revelado que somos seres criados à imagem e semelhança de Deus pelo sopro do Espírito. Portanto, nossa essência é o amor. O amor é a condição que nos torna verdadeiramente humanos. Mesmo com todas as limitações e fragilidades que nos ferem e nos atormentam, o amor é a força potente capaz de nos resgatar, de nos encher de vida. Banhados em Cristo, nós nascemos de novo e nos tornamos nova Eva, novo Adão, uma nova criatura. Banhados
criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Hoje, a mulher que queremos recordar é Santa Brígida da Suécia. Ela viveu pouco tempo depois de Santa Isabel da Hungria, da qual falamos ontem, e também é lembrada como uma viúva da Terceira Ordem Franciscana. Conhecemos bem os acontecimentos da vida de Santa Brígida porque os seus pais espirituais redigiram a sua biografia para promover o processo de canonização logo após a sua morte, ocorrida em 1373. Brígida nasceu em 1303, em Finster, na Suécia, uma nação do norte europeu que já fazia 3 séculos tinha acolhido a fé cristã, com o mesmo entusiasmo com que a santa tinha recebido de seus pais, pessoas muito piedosas, pertencentes à nobreza e muito próximas à casa real. Podemos distinguir 2 períodos na vida de Santa Brígida. O primeiro é caracterizado pela sua condição de mulher alegremente casada. O marido chamava-se Ulf e era governador de um importante distrito do Reino da Suécia. O matrimônio durou 28 anos até a morte de Ulf. Nasceram 8 filhos, dos quais a segunda, Catarina, é venerada como santa. Isso é um sinal eloquente do compromisso educativo de Brígida em relação a seus próprios filhos. Além disso, a sua sabedoria pedagógica foi apreciada a tal ponto que o rei da Suécia, Magnus, chamou-a à corte durante um certo período com a missão de introduzir a sua jovem esposa, Bianca de Namur, na cultura sueca. Brígida, espiritualmente conduzida por um douto religioso que a iniciou no estudo das Escrituras, exerceu uma influência muito positiva sobre a sua família, que, graças à sua presença, tornou-se uma verdadeira igreja doméstica. Juntamente com o marido, adotou a regra dos terciários franciscanos, praticava com generosidade obras de caridade em favor dos indigentes. Fundou também um hospital, a exemplo de Santa Isabel. Próximo à sua esposa, Ulf aprendeu a melhorar o seu caráter e a progredir na vida cristã. Ao retornar de uma longa peregrinação a Santiago de Compostela, feita em 1341, juntamente com outros membros da família, os esposos amadureceram o projeto de viver em continência, mas pouco tempo depois, na paz de um mosteiro ao qual havia se retirado, Ulf concluiu a sua vida terrena. Esse primeiro período da vida de Brígida ajuda-nos a apreciar aquela que hoje podemos definir como uma autêntica espiritualidade conjugal. Unidos, os esposos cristãos podem percorrer um caminho de santidade, sustentados pela graça do sacramento do matrimônio. Não poucas vezes, exatamente como aconteceu na vida de Santa Brígida e Ulf, é a mulher que, com a sua sensibilidade religiosa, com a delicadeza e a doçura, pode fazer o marido percorrer um caminho de fé. Então, tantas mulheres fazem esse caminho e conduzem sua família na proximidade de Deus, no serviço dos pobres. Possa o Espírito do Senhor suscitar também hoje esposas santas, esposas fiéis, que levem seus maridos também a essa experiência profunda de um encontro com o Senhor, que possam de fato ajudá-los nessa abertura para Deus e na educação dos filhos. Quando Brígida torna-se viúva, inicia-se o segundo período da sua vida. Renunciou a outras núpcias para aprofundar a união com o Senhor através da oração, penitência e obras de caridade. Também as viúvas cristãs podem encontrar nessa santa um modelo a seguir. Brígida, com a morte do marido, após ter distribuído seus bens aos pobres, mesmo sem ter feito a consagração religiosa, estabeleceu-se junto ao mosteiro cistercense de Alvastra.
Ali começaram as revelações divinas que a acompanharam durante todo o resto da sua vida. Essas foram ditas por Brígida e escritas por seus confessores, que as traduziram do sueco para o italiano em uma edição de 8 livros, Revelações. Esses livros estão publicados, inclusive, no Brasil. As revelações de Santa Brígida apresentam um conteúdo e um estilo muito variado. Às vezes a revelação apresenta-se sob a forma de diálogos entre as pessoas divinas, a Virgem, os santos e também os demônios, diálogos nos quais também Brígida intervém. De fato, lendo as revelações de Santa Brígida, somos interpelados sobre muitos temas importantes. Por exemplo, retornam frequentemente as descrições com detalhes bastante realistas da paixão de Cristo, pela qual Brígida teve sempre uma devoção privilegiada, contemplando nessa o amor infinito de Deus pelos homens e que a levou a ter, de fato, um amor infinito pelos pobres. A dolorosa maternidade de Maria a tornou mediadora e mãe de misericórdia. É um argumento que aparece frequentemente nas revelações de Santa Brígida. Em 1349, Brígida deixou para sempre a Suécia e foi em peregrinação a Roma. Não somente buscava participar do jubileu de 1350, mas desejava também obter do Papa a aprovação da regra de uma ordem religiosa que pretendia fundar em honra ao Santo Salvador e composta por monges e monjas sob a autoridade da abadesa. Esse é um elemento que não deve surpreender-nos. Na Idade Média existiam fundações monásticas com um ramo masculino e um ramo feminino, mas com a prática da mesma regra monástica que previa a direção da abadesa. De fato, na grande tradição cristã, a mulher é reconhecida uma dignidade própria e sempre sob o exemplo de Maria, Rainha dos Apóstolos. Um lugar próprio na Igreja, que sem coincidir com o sacerdócio ordenado, é igualmente importante para o crescimento espiritual da comunidade. Além disso, a colaboração dos consagrados e consagradas, sempre no respeito da sua específica vocação, reveste de grande importância no mundo de hoje. Brígida morreu em 1373, antes que o Papa Gregório XI retornasse definitivamente para Roma. Foi sepultada provisoriamente na Igreja Romana de São Lourenço, mas em 1374 os seus filhos a levaram de volta para a pátria ao mosteiro de Vadstena, sede da ordem religiosa fundada por Santa Brígida, que teve subitamente uma notável expansão. Em 1391, o Papa Bonifácio IX canonizou-a solenemente. Santa Brígida, rogai por nós. Santa Brígida, tu és o exemplo para aqueles que servem a Jesus. Não podemos perder a esperança, nem a fé no momento de dor. Não podemos perder a esperança, nem a fé no momento de dor. Sou Ana Maria de Moraes Pauquistis, pedagoga aposentada, faço parte da Fraternidade Santa Maria dos Anjos, em Belisário. Eu também tive a oportunidade de conhecer uma grande mulher. Isso aconteceu no início dos anos 90. Conheci a Casa de Maria, um trabalho belíssimo comandado por Temes de Carvalho Andrade, que em 1994 fundou a Congregação dos Humildes Servos da Rainha do Amor. Ela já era carmelita e passou a ser chamada por Madre Maria. Foi nascida numa família espírita
e foi muito doente na infância. Passou provavelmente mais de uma década hospitalizada e só se locomovia em cadeira de rodas. Não teve uma boa experiência no hospital onde ficou internada com um padre, né, da Igreja Católica, mas foi muito bem acolhida pelos presbiterianos. Quando ela obteve alta do hospital, voltou para casa, mas aí ela era ainda mais uma estranha. Queriam obrigá-la a trabalhar no teatro porque ela cantava muito bem. Ela tinha uma boa formação, apesar de nunca ter ido à escola, era autodidata e ela aprendeu a falar inglês, francês, espanhol, conhecia a álgebra, leu os Lusíadas aos 9 anos. Ela foi obrigada a se casar. Ela diz no livro que escreveu que o homem era uma pessoa boa. A primeira gravidez resultou num aborto e ela de novo ficou grávida e na hora do parto, devido à sua péssima condição de saúde, estava inconsciente quando ouviu o bebê chorar. No livro ela diz que ela a viu, era Nossa Senhora, né? Linda, de cabelo solto sobre os ombros, sorrindo para ela. Criou seu filho Osvaldo como presbiteriano até os 15 anos de idade, quando ele adoeceu e estava desenganado pelos médicos. Foram 8 meses de muito sofrimento e ele pediu para que a mãe pintasse a estátua que tinha no colégio. A estátua era a imagem de Nossa Senhora. A imagem foi levada para a casa deles e ela pintou a imagem. No dia seguinte, quando ela acordou, o menino estava bem, teve uma alta miraculosa. Hoje a obra continua viva, intensa, tem 7 casas de missão, onde eles acolhem crianças para o reforço escolar e catequese. Já tem casa no norte e nordeste. A casa-mãe fica aqui no Jardim Peri, em São Paulo, capital, e lá funciona uma escola de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Presente, Madre Maria, presente. Obrigado, Ana Maria, que o testemunho de Madre Maria, como testemunho de Santa Brígida, possa nos ajudar cada vez mais a compreendermos o nosso lugar neste mundo, que nós possamos vivenciar com muita fé a missão que Deus nos confia e que Eva, a mãe de todos os viventes, seja de fato recordada não apenas como aquela que pecou, mas aquela que gerou. Ela que gerou toda a vida, toda a humanidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Ó Maria, serve o vinho, um copo para todos nós, um pão para todas as fomes, um só canto em toda voz, um pão para todas as fomes, um só canto